Ok, noções de ética. Hoje nós iremos estudar a lei número 11.360 de 2023, 3 de maio de 2023, que é o Código de Ética, Conduta e Integridade da Administração Pública Municipal de Fortaleza, tá? Meus amigos, primeiramente, o objetivo aqui não é somente ler, mas comentar os principais artigos. Então, essa lei, a Lei 11.360, ela foi criada para padronizar como é que as pessoas devem se comportar, qual conduta tem que ser adotada pelo servidor integrante da administração municipal de Fortaleza, e a ética, né? Vamos aqui ver o que é que o artigo 1º fala. O que é que ele fala? No artigo 1º, ele vai falar o seguinte, olha, que essa lei criou o Código de Ética, tá bom? E ela se aplica aos agentes públicos da alta, logicamente, aos agentes públicos e também para a alta administração municipal, certo? Então, eu vou aplicar esse código de ética para os agentes públicos e para quem faz parte da alta administração municipal. Daqui a pouco, a gente vai aprender quem faz parte dessa alta administração municipal. Vamos lá. Professor, quando eu falo agente público, é todos os agentes? Bom, esse código, ele é aplicado de maneira ampla. Anota aí, ó. Por quê? Porque no parágrafo único ele diz que é aplicado mesmo para aquelas pessoas que exerçam atividades transitoriamente e mesmo aquelas pessoas que não recebam remuneração. Então, pode ser um agente público que pode estar transitoriamente no cargo, né, e mesmo que ele esteja ali prestando um serviço e não receba ali a remuneração, tá bom? Aplicado tanto para quem faz parte da administração direta, quanto também da administração indireta do município. E no artigo 2º, ele diz quem faz parte da alta administração e quem são os agentes públicos que nós iremos aplicar esse código de ética, tá? E aí é o seguinte, a alta administração é o prefeito, é o vice-prefeito, o secretário municipal, o controlador-geral do município, o procurador-geral do município, o secretário executivo, o adjunto, o chefe de gabinete, e aí os seus equivalentes hierárquicos também, que fazem parte da administração direta. Superintendentes, diretor-geral, diretor executivo, presidente, aquelas pessoas que fazem parte da administração direta, né, que são diretores de empresas, de sociedade de economia mista, de fundações, de autarquias, que são municipais, também entram como auto-administração. Os agentes públicos são quem? Todos aqueles que ocupam cargos efetivos. Professor, pode cargo em comissão? Pode. Também o cara que está em cargo em comissão, né, ele também entra como agente público. Professor, estagiário não entra não, né? Também entra o estagiário, qualquer pessoa que presta serviço de natureza temporária. Tranquilo? Prosseguindo. E aí vem aqueles velhos artigos que a gente sabe que sempre são cobrados em prova. Quais são os objetivos desse código de ética? Primeiro, onde é que vai estar isso aqui? No seu artigo 3º. Quais são os objetivos do Código de Ética? Estabelecer normas de conduta funcional. 2. Orientar e difundir o quê? Os princípios éticos com todos os funcionários. 3. Reforçar um ambiente de trabalho ético. Então, eu tenho que reforçar um ambiente de trabalho ético. 4. Aperfeiçoar o relacionamento com o cidadão e o respeito ao patrimônio público. 5. Assegurar a clareza das normas de conduta, ou seja, eu tenho que deixar bem claro, eu como administrador tenho que deixar claro, de modo que a sociedade ela possa exercer sobre elas, né, o controle social inerente ao regime democrático. Então, eu tenho que associar aqui que todas as pessoas entendam o que é que essa norma está querendo dizer. 6, um dos objetivos também é amparar a corregedoria, né, que vai punir quando ocorre alguma conduta contra o servidor, né,
quando o servidor ele pratica uma conduta antiética. Então, o objetivo do código de ética é amparar para que esse corregedor, né, juntamente com as corregedorias dos setoriais, como é que eu posso te falar? Para ajudar na apuração das condutas daqueles servidores que foram de encontro àquelas normas de ética, aquelas condutas. Então, o código de ética ele serve de amparo para as corregedorias. Continuando. No artigo 4º, ele deixa bem claro. O que é que o artigo 4º vai falar? Dos princípios. Aí você acha que isso aqui não pode cair da sua prova? Ora, se não. O que é que vocês acham? Comenta aí no chat. Bora participar, vamos lá. Vocês entenderam até agora? Ó, nós falamos aqui no artigo 1º, quem está sujeito ao código. Falamos quem faz parte da auto-administração, quem são os agentes públicos. Estudamos quais são os objetivos e agora a gente vai saber quais os princípios, tá? Então, essas coisinhas aqui são cara de prova. Quais são os princípios do Código de Ética? Boa-fé, honestidade, fidelidade ao interesse público, impessoalidade também, moralidade, dignidade e decoro no exercício de suas funções, lealdade às instituições, cortesia, transparência, eficiência, presteza e tempestividade e compromisso. Observe que são palavras únicas, né? Ou seja, como se fossem substantivos. Já nos objetivos, se você observar, ó, começa com verbos estabelecer, orientar, reforçar, aperfeiçoar, assegurar. Nos princípios não, são substantivos. Os princípios são o quê? Boa-fé, honestidade, fidelidade ao interesse público, impessoalidade, moralidade, dignidade e decoro no exercício de suas funções. Repita comigo. Lealdade às instituições, cortesia, transparência, eficiência, presteza e tempestividade e compromisso. Esses são os princípios que têm que ser obedecidos de acordo com o artigo 4º. Continuando, o artigo 5º ele diz que considera-se conduta ética o conjunto habitual de atos fundamentados na reflexão sobre a ação humana e seus valores universais, não se confundindo com a obediência às normas disciplinares impostas pelo ordenamento jurídico. Então é o seguinte, ó, é como se eu tivesse as normas aqui, é como se essas normas fossem a moral, e aqui a ética é algo bem maior, é algo que se deve, na verdade, ser analisado universalmente, é mais amplo. As normas, eu posso dizer que a moral está dentro da ética? Tá. Então, quando ele diz que a ética é a reflexão, a moral, simplesmente você cumprir aquilo que está naquela norma. Então, posso dizer que a moral, eu posso até dizer que a moral, ela depende do período em que você vive, da sociedade em que você está naquele momento. Naquele momento, uma conduta X pode ser reprovável para algumas pessoas, mas em outro século, essa conduta pode ser uma conduta irreprovável. Então, a moral, ela muda, a ética não, ela sempre vai continuar, porque a ética, ela estuda aí a questão da ação humana, os valores universais, tá bom? A ética é como se fosse uma coisa contínua. A moral, ela muda com o tempo, certo? Vamos lá. No artigo 6º, ele traz quais são as finalidades. Quais são as finalidades? Vamos lá. Olha os verbos. Ó. Possibilitar que a sociedade afira a lisura do processo. Contribuir para o aperfeiçoamento de padrões éticos da administração. Estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e privados. Então, qual a finalidade dessas normas éticas? Pessoal, a sociedade, ela tem que o quê? Conferir a lisura do processo. A sociedade tem que contribuir para que nós possamos, mediante o diálogo, construir padrões éticos da administração. Nós temos também, segundo o Código de Ética, de estabelecer regras básicas
para solucionar conflitos de interesse público e privado, né? Voltado às limitações daquelas atividades profissionais posteriores ao exercício do cargo público, ou seja, evitar que uma pessoa eu tenho uma outra atividade fora do meu horário. Certo, beleza, você tem uma outra atividade fora do seu horário, mas evitar estabelecer regras para que nós não tenhamos conflitos de interesse público, tá? Outra finalidade importante é reduzir a possibilidade de conflito, né, entre o interesse privado e o dever funcional das autoridades públicas. Ó, reduzir a possibilidade de conflito entre interesse privado e o dever funcional. Que geralmente acontece muito isso. Você sempre é ético, você sempre pautar suas decisões sobre do interesse coletivo. Evitar, reduzir a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional, né? Outra finalidade importante, criar mecanismos de consulta destinados para possibilitar o prévio e o pronto esclarecimento de dúvidas quanto às condutas éticas do cara que administra. E, lógico, preservar a imagem e a reputação do administrador público, essa conduta esteja de acordo com as normas éticas. Tá bom? Então é isso. Então eu tenho aqui no artigo 6º sobre as finalidades, certo? Sobre as finalidades. Tem o artigo 7º aqui, tem o artigo 8º, que é o que a gente vai dar uma estudada agora, certo? Olha aí, ó. O que é que o artigo 7º e 8º diz? Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó, os padrões éticos expressos neste normativo são exigidos no exercício e na relação entre suas atividades públicas e privadas, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesse. Ok. Vamos lá. O artigo 8º diz o quê? Pronto, ele vai falar dos deveres, né? Ó. Quais são os deveres aqui? Ele diz que o administrador tem que se pautar sobre os padrões da ética. Só que aí ele coloca uma questãozinha de prova. Ele diz que o administrador tem que se pautar sobre o quê? Legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, impessoalidade, que é o LIMP, né? Princípio da administração pública. O que mais? Honestidade, boa-fé, transparência, decoro e submissão ao interesse público. Pronto. Então, são os deveres que nós temos. Os padrões da ética. Beleza? Pessoal, tá dando para entender? Ó, o que a gente acabou de ver foram as finalidades. Não confundir com os princípios, que são esses substantivos, e não confundir com os objetivos também, que é um outro ponto importante. Tá dando para entender até agora? Podemos entrar agora um pouco mais a fundo na questão do conflito de interesse. Vamos, né? Questão do conflito de interesse. Pessoal, nós vamos dividir essa aula, tá? Em 2 vídeos. Nós vamos dividir, senão ela vai ficar bem grande. Nós vamos dividir essa aula em 2 vídeos. A gente vai... Toda aula teórica minha, eu dou até um certo artigo, depois dou uma pausa, tomo uma água, um café, a gente volta e continua. Tudo bem? Para ficar bem leve o clima. É importante que a gente faça isso daqui. O artigo 9º, ele vai falar o quê? A gente já vinha falando sobre os conflitos de interesse. O que seriam esses conflitos de interesse? Pessoal, você que é um agente público, às vezes você tem uma atividade privada de uma coisa de interesse particular, que às vezes você coloca o interesse particular acima do interesse público. Entendeu? Seja um interesse financeiro, seja algo pessoal seu. Então, o padrão ético é o quê? Não conflitar os interesses. Tá? E é isso que o artigo 9º ele deixa bem claro, que é o que a gente vai estudar agora, sobre o conflito de interesse. O que é que ele fala? Quando é que vai ocorrer o conflito de interesse? Quando o interesse do particular, seja o interesse financeiro ou pessoal, entra em conflito com os deveres que ele tem de agente público. Pessoal, vocês já conhecem alguma... quando vocês forem agentes da Autarquia Municipal de Trânsito Fortaleza,
a MC, por exemplo. Você vai deixar prevalecer o seu interesse particular na hora que você estiver fiscalizando, ou você vai lutar pela coletividade, pelo interesse público? Digam aí. Hã? Ah, professor, mas é porque eu tenho interesse financeiro particular, então eu vou tomar essa atitude aqui, porque me facilita a minha vida. Vamos lá. Você ocorre conflito de interesse quando você bota o interesse particular acima do interesse de suas atribuições como agente público. Tá certo? Então há conflito de interesse. O parágrafo primeiro e parágrafo segundo, eles falam de quê? Ó, configura conflito de interesses o investimento em bens cujo valor ou a cotação possa ser afetado por uma decisão político-governamental, a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas. O que é isso daqui? Vamos lá. Você trabalha em um setor onde você sabe que, por exemplo, o cara trabalha no setor de questão de pagamento de impostos, né? De cobrança de taxa de juros. Você sabe que a administração daqui a 2 meses ela vai impor uma medida em que vai prejudicar, né, algum bem da empresa, por exemplo. O que é que o cara faz? Vamos lá, coloca no chat. Vamos participar dessa aula. O que é que o cara faz? Ele tem informação privilegiada, que vai ter daqui a 3 meses uma decisão política vai prejudicar algumas empresas. Aí o que é que o cara vai fazer? Ele vai avisar o cara, mas ele avisa por causa dos seus interesses particulares. Então, isso configura conflito de interesse. É uma conduta totalmente antiética, tá? Outro ponto importante que também vai configurar o conflito de interesse. Aceitar custeio de despesa por particular de forma a permitir uma ocorrência de uma situação que venha influenciar nas decisões. O que é isso aqui? O que, é que vocês acham? O que é o parágrafo segundo? Na cabeça de vocês? Isso daqui, pessoal, é o quê? Meus amigos, o cara te chama, tu é de uma patrulha. Aí o cara que é dono do restaurante sempre te chama pra quê? Pra tu comer lá de graça. Não é isso? Tu vai comer de graça. Então, tu vai aceitar que aquele restaurante ou alguma pessoa, um amigo vai dizer assim: "Não, mas deixa que eu pago tudo". Ele tá custeando tuas despesas. Mas na frente ele vai acontecer alguma coisa que ele tá fazendo de errado, que tu vai se deparar com a situação e tu vai lembrar que ele custeou tuas despesas. Então ele faz isso que é para influenciar nas decisões que você toma. Então isso também gera conflito de interesse no código de ética né, que a gente está estudando. Tá bom? Ó, considera-se conflito de interesses qualquer ganho que possa ser obtido por meio de quê? De uma atividade que é desempenhada pelo agente público, né? Em benefício de quem? Em benefício próprio, de um parente, de um terceiro, a qual ele tem uma relação da sociedade, organização da qual o cara faz parte. Então, o benefício não necessariamente precisa somente ser para o agente, pode ser para um parente dele, pode ser para um amigo dele que ele tem uma relação mais próxima, pode ser para uma organização que ele faz parte, tá bom? Tranquilo, pessoal, até agora? Vou voltar aqui. Deixa eu ver aqui o artigo 10, você vê a importância dele aqui rapidinho.
Ele diz que tem que ser comunicado quando há conflito de interesses, tem que ser comunicado à autoridade. No artigo 11, vamos lá. Pronto, essa é importante, ó, que é o artigo 11. O que é que o artigo 11 fala? As autoridades que são regidas pelo esse código de ética que a gente está estudando agora, quando eles assumem um cargo, emprego ou função, o que é que eles têm que fazer? Famoso TC, termo de compromisso. Quando ele deixar o cargo que ele assumir, durante os próximos 6 meses, o que é que ele não pode fazer? O cara vai sair do cargo cheio de conhecimento. Ele não pode atuar em benefício de uma empresa, inclusive ele não pode atuar em benefício de sindicato ou associação de classe durante os próximos 6 meses. Ele não pode ficar prestando consultoria à pessoa física e nem jurídica, não, inclusive sindicato, não pode. Tá? Não pode. Então, por quê? Porque ele sabe de muita informação, e aí, se ele sai do cargo dele durante os próximos 6 meses, ele não pode, de jeito nenhum, estar prestando, atuando em benefício, prestando consultoria para essas empresas, inclusive os sindicatos e associações da classe dele, valendo-se das informações que não foram divulgadas publicamente, né? A respeito de quê? De programas, políticas. Aí, por quê? Porque ele pode influenciar. Então, no artigo 11, ele deixa bem claro que você que está em um cargo na administração, você saiu do cargo durante os próximos 6 meses, você não pode atuar em benefício no nome de uma empresa, nem de sindicato, nem de associação de classe. Você não pode estar prestando consultoria para essas empresas também, inclusive sindicato, associação. Vou prosseguindo aqui no artigo 12. Ó, professor, eu tenho outras coisas fora do meu trabalho. Aqui no artigo 12 ele vai dizer o seguinte: quais são as providências que eu tenho que tomar para que eu previna a ocorrência de conflito de interesse? Eu vou comunicar, né? Ó, ao empreender atividade remunerada em paralelo, comunicar o fato ao superior e à controladoria ou ouvidoria. Por escrito, você informa que você, por exemplo, dá aula ou sei lá, faz alguma coisa, você informa. Certo? 2. As dúvidas dos agentes públicos com relação a qualquer tema deverão ser encaminhados a quem? Controladoria e Ouvidoria do município, que é o famoso CGM. Qualquer dúvida encaminha para a Controladoria e Ouvidoria do município. Providência também, outra providência. Encerrar a atividade externa ou licenciar-se do cargo público, enquanto perdurar o conflito. Se está existindo conflito, o que é que você tem que fazer? Ou você deixa de fazer o que você faz fora, ou você se licencia do cargo. Tá bom? Outro ponto importante aqui também. Alienar bens e direitos que integram seu patrimônio e cuja manutenção possa ter conflito de interesses. O 5. Outra providência. Comunicar a ocorrência ao superior hierárquico em se tratando de decisão coletiva, abstendo-se de votar ou participar da discussão do assunto. Enfim, pessoal, isso aqui, o artigo 12, ele traz o quê? Providências que você deve tomar quando você tem conflito de interesse. Vocês, às vezes, têm outro emprego, né? Deu para entender essa questão aqui? Ou não? Tranquilo? Vamos lá, pessoal do chat. Tranquilo? Beleza, né? Tá dando para entender até agora o código de ética? Pode encerrar a primeira gravação, viu?